7 da manhã no horário de Brasília. Bom dia, produtor rural deste imenso país. Começamos o programa de hoje, terça-feira, 8 de maio, com imagens do Centro de TV do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Neste momento, 21 graus em Campo Grande. Bom dia, Juliana. Muito bom dia para você, Zaidan. Bom dia a todos de casa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o refis do Fundo Rural. Ontem, o Canal do Boi realizou uma mesa redonda e vamos destacar os melhores momentos para você. E você vai ver também política e economia, direto de Brasília. Aqui na Embrapa Agrosilvio Pastoril, em Sinop, preparo da silagem de milho, principal volumoso para as vacas que estão em lactação no sistema Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Crise no leite desafia principais feiras do setor no Rio Grande do Sul. Carne suína brasileira pode se beneficiar de tensão entre os Estados Unidos e a China. As informações da nossa agenda de leilões e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h02 no horário de Brasília, uma terça-feira que deve ser muito movimentada em Brasília. Vamos conferir a agenda do dia. Bom dia, Odacil Canepa. Bom dia a todos. Vamos então à nossa agenda desta terça-feira aqui na capital federal. Agenda que promete ser um pouco mais movimentada do que o costume, porque dois assuntos importantes para o agronegócio estão em debate hoje na Câmara dos Deputados. Estão previstos, por exemplo, a votação do relatório da Lei dos Defensivos Agrícolas. Esse relatório deve ser votado no período da tarde. Também hoje à tarde, uma audiência pública para discutir o endividamento agrícola nos estados e nos municípios, que deve acontecer no plenário 13 da Câmara dos Deputados. Esse assunto interessa muito ao setor rural e vai ser discutido nesta tarde em audiência pública. Um outro assunto importante é a posse da nova diretoria da ProSoja, que acontece esta noite aqui na capital federal. Odacil Canepa para o SBA. Duas importantes feiras que acontecem simultaneamente na próxima semana no Rio Grande do Sul terão, neste ano, em relação ao ano passado, um número menor de participantes. E, de acordo com a Associação dos Criadores de Gado Holandês, isso se deve a uma crise no setor. Vamos saber desses detalhes agora com a Annelise Nicolodi. A Expo Leite e a FenaSul, que acontecem de 16 a 20 de maio em Esteio, devem ser realizadas com menos recursos e menor número de animais, por conta do agravamento na crise do setor leiteiro e também da redução de patrocínios. O anúncio foi feito durante o lançamento das feiras, nesta segunda-feira em Porto Alegre. Para cada animal exposto, o custo varia de R$ 800 a R$ 1.200. São aguardados na 41ª Expo Leite e na 14ª FenaSul cerca de 150 bovinos da raça holandesa. Entre os destaques da programação, o concurso leiteiro de vacas jovens e adultas, o tradicional banho de leite, a venda a balcão de animais de alta genética, além de palestras e debates técnicos. As feiras acontecem no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. 7h05 no horário de Brasília. O prazo para adesão ao refis do Fundo Rural foi prorrogado por 30 dias. Deveria ter vencido no último dia 30 de abril, agora será no dia 30 deste mês. O setor ainda está dividido entre aqueles que acreditam que devem fazer a adesão ao refis, que financia a dívida retroativa do Fundo Rural, e aqueles que defendem a não adesão, porque não acreditam que não há dívida retroativa. O setor aguarda para o dia 17 agora de maio uma reunião no Supremo que poderá mudar
a definição sobre a cobrança ou não dessa contribuição previdenciária. Isso foi tema de debate ontem no programa Agricultura BR, aqui do Canal do Boi. Vamos conferir alguns dos momentos. O debate sobre o Fundo Rural aconteceu na sede do SBA em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Entre os participantes da mesa redonda, a deputada federal e relatora do Programa de Regularização Tributária Rural, Tereza Cristina, o presidente da Acrisul, Jonathan Barbosa, o advogado Gustavo Passarelli e jornalistas. Durante o programa, os apresentadores Fabiano Reis e Juliana Comparim mediaram a discussão do assunto que desde 30 de março deste ano, quando o STF declarou constitucional a cobrança do fundo, vem causando divergências no setor agropecuário. O presidente da Acrisul, Jonathan Barbosa, se posicionou contra o refis do Fundo Rural. Já a relatora do programa acredita que o refis é uma alternativa que a Frente Parlamentar da Agropecuária oferece ao produtor, além de garantir a segurança jurídica ao homem do campo. Com certeza, não só no Fundo Rural. Nós temos aí segurança jurídica numa série de assuntos, quanto à invasão de terra, demarcação de terra indígena, enfim, uma série de... Aqui eu não estou me lembrando de todos, mas nós temos aí no mínimo 10 assuntos que nós tratamos de segurança jurídica, que o Brasil precisa disso. Inclusive, na minha fala lá em Ribeirão Preto, eu disse o que é que o empreendedor, não é só o empreendedor agropecuário, mas o empreendedor no geral no Brasil precisa previsibilidade, ele precisa saber o que é que ele vai ter que pagar, o que ele vai ter que colocar no seu custo para falar, olha, se acontecer o pior, eu tenho que ter uma previsão de custo disso aqui. Como foi com a reforma trabalhista? O que acontece? Há realmente, primeiro, uma falta de entendimento, que a gente precisa nivelar essas informações, né? E agora, o que nós temos depois dessa confusão toda? Nós temos o produtor indignado, eu não vi ninguém indignado em pagar daqui para frente. Né? O que foi conseguido de 1,5%, ou a folha a partir do ano que vem, você vai fazer a opção, não, eu prefiro pagar pela folha, não, eu prefiro pagar pela receita bruta. Então isso eu acho que foi um avanço enorme. A grande contrariedade, a grande dificuldade que o produtor tem hoje é com o passado. Por quê? Você imagina uma dívida acumulada de 10 anos, então realmente o valor é grande. Por mais que nós tenhamos conseguido lá na Câmara Federal, no refis do Fundo Rural, como é chamado, ou no PRR, tirar juro, multa, sucumbência, honorários advocatícios, isso é um valor enorme, mas assim mesmo o valor só do principal, que é o que restou para ele parcelar em 176 vezes, mais 60, se não der conta nesses 176, é um valor alto, é um valor que sai da produção, é um valor que sai do bolso do produtor, que hoje tem tido uma renda muito apertada. No dia 17 de maio acontece em Brasília a votação da modulação da cobrança dos tributos do Fundo Rural. Agora cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir, através de votação, se a dívida retroativa vai ser cobrada. O advogado Gustavo Passarelli falou sobre detalhes da pauta do Fundo Rural desde as primeiras mudanças na interpretação das leis relacionadas à cobrança do fundo. A discussão do Fundo Rural é bem mais antiga até do que 2011. Eu até diria que em 2008... houve um julgamento, que foi o julgamento, na verdade, que impulsionou a maioria das discussões de um frigorífico que se chama Mata Boi, e nesse julgamento já havia se declarado a inconstitucionalidade do tributo. Só que o assunto é bastante técnico e tanto esse julgamento de 2008 quanto o julgamento de 2011 não apreciaram a questão da constitucionalidade conforme esse julgamento de 2017, que analisou especificamente essa lei de 2001, que passou a ser considerada constitucional para fins de cobrança. É óbvio que é muito ruim que nós tenhamos uma modificação de jurisprudência. O mais aconselhável é que nós tivéssemos uma jurisprudência mais tranquila para que se fornecesse segurança jurídica ao produtor rural. Mas é fato que, sobretudo quando se está diante de temas constitucionais, não é incomum que haja modificações de posicionamento com o tempo, embora realmente traga esse efeito negativo da insegurança jurídica. Kleber Rabelo, para o SBA. E o mercado do boi gordo inicia a segunda semana do mês de maio pressionado. Vamos saber dos detalhes agora na análise da Scott Consultoria com Isabela Camargo. Olá a todos. O
O mercado do boi gordo pressionado nesta segunda-feira, 7 de maio de 2018. Das 32 praças pesquisadas aqui na Scott Consultoria, queda para a arroba do boi gordo em 6 delas. O destaque fica por conta de Goiás, que teve queda de 0,8% na arroba do boi gordo, comparado à última sexta-feira. Na praça de Goiânia, desde o início de abril, as cotações tiveram queda de 5,2%. Em São Paulo, a arroba do macho terminado está cotada em R$ 142,00 a prazo livre de fundo rural, estabilidade frente ao último fechamento. Na região, as escalas de abate giram em torno de 6 dias. Mesmo com a entrada do início do mês, a demanda ficou aquém do esperado e junto com essa maior oferta, é possível que os frigoríficos ofereçam preços abaixo da referência. Então, essa pressão de baixa deve continuar nos próximos dias. Agora os preços desta segunda-feira, apurados pela Scott Consultoria, preços à vista, livres do Fundo Rural. E a gente sempre informa aqui, são preços para uma boiada comum. Uma boiada mais bem acabada teve uma valorização maior na indústria frigorífica. Vamos começar com a região sudeste, queda de R$ 1,00 na arroba no Triângulo Mineiro. Nas outras praças, preços estáveis. Região sul do país, sem alterações. Nas praças de Mato Grosso do Sul e Goiás, queda de R$ 1,00 em Goiânia e no sul do estado de Goiás. E queda de R$ 1,00 na arroba em Dourados. Ainda no centro-oeste brasileiro, nós não tivemos alterações no estado de Mato Grosso, Zaidan. Na região nordeste, queda de R$ 1,00 no Maranhão. E na região norte, queda de 50 centavos no Acre. E vamos agora aos destaques da previsão do tempo, especialmente para a região centro-oeste do país. O tempo seco que vem predominando na região centro-oeste ainda deve persistir ao longo desta semana na região. Uma massa de ar mais seco que vem mantendo os dias ensolarados e sem instabilidades. A umidade do solo também vem caindo de maneira bastante expressiva. No Mato Grosso do Sul, a umidade já alcança em torno de 20% a 10%. Para os próximos dias, então, tem previsão de tempo firme mais uma vez, principalmente entre Mato Grosso e Goiás. No Mato Grosso do Sul, até volta a ter previsão de chuva por conta do avanço de áreas de instabilidades do sul do país. Mas é uma chuva fraca, que ainda não tem potencial para reverter essa situação. No decorrer da segunda semana, a partir do dia 14, é que volta a chover de maneira mais abrangente na região centro-oeste, o Mato Grosso. As áreas mais ao sul de Goiás voltam a receber pancadas de chuva e o volume de água já não deve ser tão elevado, ficando em torno de 15 milímetros. No decorrer do terceiro e último período, até pelo menos dia 23 de maio, essas instabilidades ainda devem atuar na região. Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e grande parte do Mato Grosso ainda recebem pancadas de chuva, mesmo que essa chuva não seja tão intensa e volumosa. Então, durante as próximas semanas, o cenário volta a ser um pouco mais otimista para o setor da pecuária, porque volta a chover na região centro-oeste e essa chuva deve reverter pontualmente as condições de umidade do solo mais baixas na região. A falta de firmeza no mercado do boi gordo continua afetando o mercado de reposição. Veja agora a análise da Scott Consultoria com o zootecnista Breno de Lima. Olá a todos! Estamos na segunda semana do mês de maio de 2018 e o observado no mercado de reposição ainda é um cenário de lentidão. Aliás, no último mês, abril fechou com estabilidade na média mensal das cotações. Essa conjuntura de mercado travado é explicado pela falta de firmeza no mercado do boi gordo, que afasta recriadores invernistas das compras, e também pelo maior poder de retenção da ponta vendedora. Os pastos com maior qualidade garantem maior capacidade de suporte neste período do ano e com isso os vendedores conseguem resistir a ofertas de compra abaixo da referência e diante disso as cotações ficam travadas e poucos negócios também são efetivados.
Para o curto prazo, a parada técnica para a vacinação contra a febre aftosa deve fazer com que os leilões diminuam, e isso deve fazer também com que o volume de negociações continue baixo e o mercado permaneça travado. Após essa parada técnica, maiores movimentações podem surgir no mercado de reposição. Isso porque a capacidade de suporte já começa a ser menor, os pastos já começam a perder capacidade de suporte em algumas regiões do país, e também o volume de bezerros desmamados começa a se acumular no mercado, e a proximidade do confinamento também faz com que a maior procura por categorias zeradas. Vamos ver como ficou a relação de troca na região sudeste do país com essas informações, preço do boi, também mercado de reposição. Vamos começar pelo estado de Minas Gerais. Arroba, segundo a Scott Consultoria, ontem R$ 131 na capital mineira. Quem vendeu um boi gordo pôde comprar 1,3 boi magro, ontem cotado a R$ 1.730. Pôde comprar um garrote e meio, garrote cotado a R$ 1.510 ontem, e pôde comprar 1,8 bezerro de 12 meses de idade, ontem cotado a R$ 1.240. A relação de troca no Rio de Janeiro ficou assim, arroba, também segundo a Scott Consultoria, R$ 131, com um boi gordo foi possível comprar 1,3 boi magro, 1,6 garrote e 1,9 bezerro. E agora a relação de troca em São Paulo, em Barretos, arroba ontem R$ 140, segundo a Scott Consultoria, com um boi gordo foi possível comprar 1,2 boi magro, ontem cotado a R$ 1.900. Pôde comprar 1,5 garrote, ontem cotado a R$ 1.550, e quem vendeu um boi gordo comprou 1,8 bezerro, ontem cotado a R$ 1.300 em São Paulo. E antes de irmos para o intervalo comercial, quero destacar um evento que acontece hoje à noite, às 8h30, horário de Brasília, com transmissão pelo Canal do Boi. Nós teremos o leilão virtual Pardo Suíço Corte, colocando 42 animais, touros à inteira disposição no mercado. Uma realização 100% SBA. E com essas imagens, vamos para o intervalo e voltamos em 2 minutos. 7h20 no horário de Brasília. Muito bom dia para você que está acompanhando a nossa programação. Bom dia, produtor. Desta terça-feira segue ao vivo com as principais informações daquilo que acontece e movimenta o agronegócio brasileiro. E, claro, você é o nosso convidado especial também desta manhã de terça-feira. Vamos dar sequência porque agora você vai conferir um pequeno trecho do debate da mesa redonda sobre o Fundo Rural que foi realizado ontem aqui pelo Canal do Boi no programa Agricultura BR. Deputada Tereza, em relação ao que os produtores têm de expectativa, esse é um fator importante, mas nós temos uma decisão do STF, que é a última, que diz que é constitucional a cobrança. Nesse caso, foi criada uma situação que traz a chamada, não uma facilidade, mas traz uma situação que torna possível, né, aderir ao refis do Fundo Rural. Qual que é o seu entendimento a respeito dessa situação? O produtor rural está dizendo que quer esperar. E por outro lado tem uma decisão considerando constitucional sim a sua cobrança. Olha, o difícil do Fundo Rural, e por isso é uma matéria tão polêmica, é porque tem casos e casos diferentes. Eu te elencaria aqui 10 diferentes situações. Então, é por isso que existe essa insegurança e existe, vamos dizer, também um sentimento de que essa dívida não existia. Porque em 2011 teve um julgamento do STF, que não é bem a mesma ação, mas enfim, nós tivemos aí 10 anos que o judiciário veio com um indicativo de que era inconstitucional. Então as pessoas até esqueceram do Fundo Rural, era um assunto que estava esquecido, quando ele veio à tona ano passado, em março, final de março do ano passado. Então, o que eu aconselho? Aí vocês vão dizer, mas por que a FPA trabalhou um refis? Porque foi o que foi possível fazer. Nós tínhamos que fazer em medida provisória, a medida provisória caiu. É uma história longa que eu acho que todo mundo já escutou. Acabamos fazendo um projeto de lei,
com o mesmo mérito da medida provisória, só ampliando e melhorando algumas coisas que nós achávamos que poderíamos melhorar. Depois nós derrubamos os vetos, né? Os vetos presidenciais, que a gente fala assim, mas é uma coisa dificílima. Derrubar veto presidencial não é uma coisa que acontece todo dia no Congresso. E nós conseguimos derrubar os vetos, melhoramos as condições do Refis. Agora, eu quero deixar bem claro, o Refis é uma alternativa. Se der tudo errado no dia 17 e a decisão continuar a mesma que nós temos hoje, é pela constitucionalidade, porque temos duas coisas a serem decididas. Uma é a constitucionalidade, que eles já julgaram e eles vão manter ou podem mudar ainda pela inconstitucionalidade. Eu acho difícil, mas existe essa possibilidade. A segunda oportunidade são os embargos quanto à modulação, né? Se isso aí vai ser retroativo ou não, é a partir de agora, enfim, de quando começa a contar o pagamento do Fundo Rural. Então, dependendo disso, é que nós vamos ter uma adesão menor ou não. Agora, dizer também da nossa preocupação e por que a frente foi acionada pelas instituições do agronegócio brasileiro. Porque as pessoas muitas instituições ficaram, no primeiro momento, muito preocupados com o que pode acontecer no dia seguinte, vamos dizer que acabar isso tudo. Dia 17 é o julgamento, né? Se for favorável a nós, ótimo, vamos comemorar. Se não, como é que nós vamos fazer? Porque a Receita, ela pode penalizar aqueles devedores. E aí, as pessoas têm uma consequência de não poder ter financiamentos, perde até o cartão de crédito, né? Então, as pessoas precisam saber. O que eu tenho aconselhado às pessoas que nos procuram? Levantem, veja se ele é passível de ser pago, porque tem muitos casos que a pessoa não precisa pagar. Se ela vendeu para um frigorífico, tinha liminar, não tinha liminar, e o frigorífico pagou, ela não precisa pagar. Agora, se ela tinha liminar, o caso é diferente. Então, conversa com o seu contador, conversa com o seu advogado, para ver o seu caso específico e deixe isso, se tem essa perspectiva de ter que pagar, deixa isso levantado, porque senão vai ser um Deus nos acuda de novo até no dia 30. E aí as pessoas não vão conseguir fazer adesão. De novo, nós vamos tentar, mas é muito mais difícil pelo que nós ouvimos e pela reação que nós tivemos agora nessa prorrogação que nós tivemos aí há uns dias atrás, né? Então, a nossa dúvida é essa, né? Mas eu acho que cada um tem que olhar o seu caso específico e ver, olha, vale a pena, não vale a pena, qual é a parcela que eu tenho que pagar, né? É inviável pagar isso. E aí a vida continua, nós vamos ter que achar outras alternativas, porque a Frente Parlamentar da Agropecuária, ela é a favor do produtor rural. Ela sempre trabalha a favor do produtor rural, mas nós trabalhamos também numa casa de leis. Nós sabemos que nós somos minoria e que hoje nós temos que, para um novo processo, nós precisamos dizer de onde vão sair esses recursos. Porque hoje nós temos a PEC dos gastos, né? O orçamento está engessadíssimo, muito engessado, e para que a gente possa trabalhar um novo projeto, nós precisamos saber de onde vai sair, de onde nós vamos remanejar o orçamento. E na quinta-feira você confere aqui pela tela do Canal do Boi um grande evento realizado pela Conect Leilões. Nós teremos o leilão virtual Fazenda Santana e vamos saber dos detalhes nessa entrevista que o Daniel de Paula fez com o Silvestre Marinho da Conect Leilões, falando sobre um pouco dessa oferta. Acompanhe. Dia 10 de maio, quinta-feira, portanto, a partir de 8h30 da noite, o Canal do Boi vai mostrar uma distribuição de genética de 30 anos de seleção no leilão da Fazenda Santana. 200 matrizes Nelore que a Conect Leilões, do meu amigo Silvestre Marinho do Carmo, captou para que você tenha acesso a tudo isso que o sul de Goiás, na verdade o Brasil inteiro, tem à sua disposição. Caprichada a oferta em volume, mas principalmente em qualidade e em diversidade de lotes com características diferentes, Silvestre, porque tem para todos os gostos e necessidades, né? Mas tudo com um padrão de qualidade muito alto, né, Silvestre?
É isso aí, Daniel. O criador que vai estar nos acompanhando, com certeza ele vai ver um trabalho de genética de 30 anos da Fazenda Santana, um trabalho onde vocês vão ver vários animais filhos do expoente e prenhez do expoente também. A gente sempre fala do expoente, porque o expoente foi campeão touro jovem aqui em Uberaba, em cima daquela lenda, né, chamada Bitelo SS. Então a gente tem que estar sempre falando. Um trabalho de seleção que o Jardel faz extraordinário, a família Seba faz extraordinário. Então é esse produto que a gente vai estar comercializando. 200 matrizes, sendo boa parte do leilão, vamos botar 50% de vacas paridas, a gente vai ter novilhas prenhas também e uma vacada também prenha. Então tudo de inseminação, um trabalho feito com muito esmero, de 30 anos de seleção, e 30 anos de seleção não é brinquedo, não é um mês, exatamente. Então a gente está disponibilizando para o nosso cliente um trabalho aonde teve um criador, uma fazenda, que é a Fazenda Santana, fez 30 anos de seleção e está colocando de bandeja para você, né? Então você que está começando agora, você que está reforçando seu plantel, cria 2, 3 anos, 5 anos, você vai entrar num plantel de 30 anos de seleção e vai estar comprando um gado totalmente a pasto, um gado adaptado, que vai chegar na tua propriedade, não vai precisar de adaptação, porque é um gado pronto, viu, Daniel? É um gado pronto, então vale a pena acompanhar no dia 10, a partir das 20h30, a gente vai ter um show de genética. Aliás, de um criatório que fez o grande campeão aqui, né? O expoente, ele bateu simplesmente, como ele lembrou bem, a lenda, né? O Bitelo da SS, que até hoje faz e vai fazer por muito tempo ainda muitos filhos campeões, filhas campeãs, progênies muito destacadas de várias partes do Brasil. Mais ou menos comparando, é como se eu tivesse inventado ou descoberto um jogador que deu 2 chapéus no Pelé. Ponto. É isso. Eu não queria partir para o futebol, mas está sempre no sangue, a gente acaba... O cara botou o Pelé na roda, e o expoente fez isso. E essa genética, para a gente completar, porque as imagens mostram muito o que é essa eficiência, o que é esse melhoramento genético, as novilhas paridas e já prenhes que carregam essa coisa da seleção muito forte, inclusive até para a pista, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente está falando de um trabalho, né? A gente tem que estar sempre reforçando isso, um trabalho de 30 anos de seleção, um trabalho feito em cima de muito critério, aonde a Marília toca isso muito bem, junto com o Russell e também com o Diego Graça, que está fazendo a assessoria do leilão. Então você vai ver uma apartação muito interessante, uma apartação muito boa, uns lotes bem homogêneos. A gente vai ter 3 lotes individuais, que é animais que estavam na baia, mas 3 animais diferenciados. A gente está vendo as imagens aí, tem uma vaca parida, uma novilha parida e prenha, que é um show. Depois tem uma outra bezerrona também, que é espetáculo. Entra uma outra bezerra, aí a gente passa para o gado de produção. E esse gado de produção é um gado que a gente vem falando, 30 anos de seleção. Dentro da realidade, né, Silvestre? Dentro da realidade, exatamente. Você falou uma palavra certa, dentro da realidade. A gente vai ver um trabalho de seleção aí muito, muito grande, 200 fêmeas, um show. Então, você que está nos acompanhando, faço o convite para você no dia 10, na próxima quinta-feira, a partir das 20h30, com transmissão do Canal do Boi. Quantas parcelas? 30 parcelas, Daniel. Ué, quando tiver acabando de pagar, os bezerros que estão indo, por exemplo, das vacas paridas, já estão produzindo, já está pagando essa conta. É um negócio, né? É um investimento que o criador, investimento não, é um financiamento que o criador, que o vendedor passa para o cliente, para o comprador, que não existe. Se você vai no banco e fala, eu quero comprar um produto em 30 parcelas sem juros, sem correção monetária, você não vai achar. Aqui no leilão você vai achar uma facilidade enorme, são 30 parcelas, a gente vai ter frete facilitado e fora isso, a gente vai estar vendendo genética de ponta. A gente pode falar genética de ponta, genética de 30 anos de seleção. Então, você que quer dar uma olhada completa, é só entrar no site da Connect Leilões, www.connectleilões.com.br. Lá você vai ver os vídeos e você vai ver o catálogo também. Esse é o nosso convite, Daniel. Connect com 2 N's, tá? Porque é uma coisa internacional, tanto quanto a qualidade desses animais que a Fazenda Santana vende dia 10 de maio. Quinta-feira, portanto, tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora. O Silvestre vai chegar em Campo Grande na quinta-feira para participar da programação nossa e vai dar esse recado pessoalmente no estúdio, mas é bom você já ir estudando tudo isso, porque qualidade a gente não pode perder a oportunidade. E essa é a grande realidade deste leilão que nós estamos anunciando, partindo de Uberaba para qualquer parte do Brasil, e Catalão vai ser a capital vai ser a manchete desse leilão, onde fica a propriedade do nosso Jardel. Obrigado, Silvestre. Atenção, dia 10 de maio, leilão imperdível para você, 8h30 da noite, Canal do Boi.
7 horas e 32 minutos no horário de Brasília. A tensão entre os Estados Unidos e a China pode repercutir não só no mercado da soja, como tem sido falado, mas também no mercado de suínos. E o Brasil, será que ele pode se beneficiar dessa tensão? O Brasil, que é um grande exportador de carne suína? Vamos saber disso com o João Pedro, que está aqui conosco. João, tudo bem? Bom dia, Cidadão. Olha, quando a gente fala em alimentos no mundo, o Brasil sempre é o plano B de todo mundo, né? E a carne suína é um exemplo clássico disso. A China é um grande consumidor e grande produtora de carne suína. Talvez a metade da carne suína do mundo seja produzida na China. Só que hoje eles enfrentam dois tipos de problema na China. O primeiro grande problema deles é a questão ambiental. A grande produção de suínos na China fica na região leste da China, onde você tem uma concentração muito grande de pessoas. E a segunda questão é a água. A água, na criação de suínos, você depende muito de água para limpeza, para isso e aquilo. E a água hoje é um bem raro na China, então está sendo disputado. O que está acontecendo na China hoje? Há uma pressão contra a questão ambiental, ou seja, tentando segurar a poluição, especialmente nessa região leste, que vai de Hong Kong até Beijing, toda passando por Xangai. E de outro lado, a China, os Estados Unidos são um grande fornecedor para a China de carne suína. Então, o que aconteceu? Esse impasse, a China procura achar alternativas, aonde buscar mais carne suína. E buscar no Brasil. O Brasil tem todas as condições e foi uma salvação da pátria. Por quê? Porque nós dependíamos muito da Rússia. A Rússia joga pesado, a Rússia joga do pescoço para baixo a canela, ou seja, ela não respeita, ela tranca, fecha as importações, cria todo que tipo de problema. E a Rússia, desde o ano passado, não está importando carnes do Brasil, carnes, não só suíno, como também bovino e também com frango. O que aconteceu? A Rússia respondia por 40% das exportações do Brasil. O destino principal era a Rússia. E outros países que são grandes compradores do mercado internacional, como o Japão, Coreia do Sul, tinham restrições ao Brasil por questão da aftosa. Hoje, o Brasil, agora com certificado internacional, que não tem aftosa no território brasileiro, apesar de nós continuarmos vacinando, já se abriu uma válvula de escape que é exportar via Santa Catarina, onde não tem aftosa e não se vacina. Então, Santa Catarina está entrando já no mercado japonês, mas é um mercado que você demora um certo tempo para conquistar. Com a saída da Rússia, criou um vácuo, ou seja, o Brasil teria que arrumar alguém para cumprir essas 200 e poucas mil que eram destinadas à Rússia. A China está ocupando esse espaço. Se você pegar de janeiro a abril, o primeiro quadrimestre de 2018, aumentou 156% as exportações do Brasil para a China. Então, isso ajudou muito. E no caso de Hong Kong, aumentou mais de 50%, que também é China, mas é uma província independente, lá é um pouquinho diferente. E é um grande entreposto de carnes na Ásia, é Hong Kong. Então, hoje, China e Hong Kong estão ocupando espaço que era da Rússia. Hoje, a metade das exportações do Brasil estão com destino a esses dois países. E a China é ela importa alguma coisa próxima a mais de 1 milhão de toneladas de carne suína. A União Europeia abastece, vem dos Estados Unidos. Agora, nessa briga entre o Trump, com as decisões meia extemporâneas dele, meia maluca dele, é uma dúvida que tem a respeito de tarifação, né? Quanto que vai ser tarifado e quando que vai ser tarifada essa importação de carne suína dos Estados Unidos. Se acontecer realmente isso, o Brasil tem um espaço para crescer. Agora, o chinês tem 5 mil anos de comércio, né? Quando a gente fala negócio da China, é negócio para o chinês, não é para nós, não. Mas o Brasil tem que estar apto a ocupar esse espaço, já que é um país que hoje o Brasil e China têm duas economias complementares. O Brasil fornece alimentos, fornece petróleo e fornece minério de ferro para a China. E em compensação, a China enche a gente de produtos eletrônicos. Hoje, um detalhe interessante, quem acompanha o mercado internacional, um dos principais produtos que a China exporta para o Brasil hoje chama-se placa fotovoltaica. Eu estava olhando aqui no nosso prédio tem umas placas fotovoltaicas aqui em cima do prédio. Hoje, a China dominou esse mercado, no mundo inteiro. Algumas empresas americanas, outras
alemãs que produziam já perderam espaço para os chineses. Os chineses têm quantidade, têm preço e têm qualidade. Então, Brasil e China, quando falam em alimento, sempre o plano B para a China será o Brasil. Certo. João, normalmente o Ministério da Indústria e Comércio divulga o resultado da balança comercial numa segunda-feira. Ontem isso não foi divulgado. Não foi, né? Será que hoje sai o resultado de abril? De maio, né? Primeira semana de maio. Verdade. Primeira semana de É possível que saia, Zé, porque hoje eles têm o sistema todo informatizado, é uma questão de processar essas informações, né? E era importante isso, porque a preocupação, quem está no setor e a gente que trabalha nessa área fica preocupado em relação ao fraco desempenho das carnes, não foi só bovina. Uma semana pequena também, né? Mas o valor diário mas o valor, a média diária é um fator importante. A gente chega a ver o quanto que está sendo exportado. O termômetro, porque o mês passado, abril, foi um caos, né? 70 mil toneladas de carne bovina é um absurdo, foi tão baixa as exportações que alguma coisa deve ter acontecido. Isso aí não tem ideia do que a razão que aconteceu isso aí. Primeiro a gente não conseguiu, até nós estávamos tentando falar com o pessoal da BIEC para ver uma posição da BIEC, por que caiu uma queda tão significativa. Se é por questão de sanitárias, se é por questão de barreira comercial de alguns países, sei lá. Agora, hoje deve sair, possivelmente sai, e se não sair, é um assunto que nós temos que trazer aos nossos companheiros que estão nos assistindo, companheiros e companheiras, porque isso é importante. Nesse momento que você tem uma oferta de carne no Brasil, todas as carnes, frango, suíno e aves, é importante que a válvula de escape da exportação esteja aberta, para poder não haver derrubada de preço. Obrigado, João. Bom trabalho. Juliana. Muito bem, Zaidan, por aqui a gente dá a sequência, porque no dia 6 até o dia 8 de junho, nós teremos acontecendo em Sinop, no estado de Mato Grosso, a primeira edição, melhor dizendo, de uma feira tecnológica. É a AgroShow, a Norte AgroShow, que será realizada trazendo muito conhecimento aos pecuaristas da região, informações também, trazendo tecnologias e incrementos para o campo. Sobre este assunto, nós vamos então direto a Sinop, saber desses detalhes com Valdir Pacheco, que traz ainda mais informações a respeito desse assunto, né, Valdir? Muito bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, Juliana, bom dia, Zaidan, bom dia a você que está ligado aqui no SBA. A Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso e o Sindicato Rural de Sinop, no último dia 26 de abril, fizeram o lançamento oficial da Feira Norte AgroShow. É como você falou, Juliana, é uma feira que tem tudo para contribuir com o agronegócio mato-grossense, vai ser um difusor de tecnologia. Os produtores estão desenvolvendo um trabalho fantástico de integração de sistemas produtivos e essa feira vai ser uma feira de muita informação. Eu recebo agora aqui no estúdio o presidente da Acrinorte, Ovid Galina. Galina, muito obrigado pela sua participação, é um prazer em recebê-lo aqui. Essa feira já vem lançando um slogan que é inovar para aumentar a produtividade e a lucratividade. Bom dia a todos. É isso mesmo, a Norte AgroShow vem para isso, para inovar, para produzir mais e, consequente disso, a rentabilidade de cada propriedade, tanto faz ela pecuária como a agricultura também. Já está pronto lá a vitrine tecnológica, nós estivemos lá visitando e já tem as culturas que estão sendo praticadas aqui com muita tecnologia, né, Galina? Como o primeiro ano foi mais ou menos as vitrines de última hora, mas está tudo encaminhando para o dia do dia 6, que é o início, vai estar tudo pronto as vitrines, o parque de exposição, que era o parque de exposição, estamos transformando ele para parque da feira, né? E com isso ele está ficando com a estrutura que tinha antes e nos ajuda a favorecer isso. Como se diz, é uma feira que já nasce grande, porque será utilizada as instalações da Acrinorte, que tem mais de 180 mil metros quadrados. Na verdade, tem 198 mil metros quadrados. Aproveitamos a estrutura das 33 Exponop que teve anteriormente, e com isso nós temos uma grande oportunidade de fazer uma grande feira para a região norte toda do norte do Mato Grosso. Uma feira que vai integrar sistemas, né? Além da agricultura, tem a pecuária, ainda com aquele espaço lá, com os pavilhões com a exposição de bovinos.
Nós temos o norte, nós aqui no Médio Norte temos a pecuária e temos a agricultura. Aqui vai ter a terceira, a Acrinorte Genética, que é a exposição de animais, que é as progênies deles, né? Então nós temos a facilidade aqui, que temos a pecuária e temos a agricultura. Também temos o comércio, as revendas, as indústrias, para que isso aconteça da melhor forma possível. Aliás, sem essa parceria com as empresas do agronegócio seria inviável, né? Quantas empresas vão participar e são mais de 400 marcas? Nós esperamos 400 marcas para o dia da feira. Temos as empresas, a maioria das sementeiras do país, que se refere aqui ao Centro-Oeste, e também temos a área comercial das revendas, dos caminhões, das máquinas pesadas, também temos isso para a feira que vai acontecer. Já está confirmada a presença do ministro Blairo Maggi? O Blairo Maggi vai fazer a abertura oficial no dia 6, 8 horas da manhã, e aí temos todos os parceiros também. E as palestras? Palestrantes renomados de nível nacional trazendo informação para os participantes, para os produtores. Nós temos uma palestra âncora por dia, no final do dia, e durante o dia nós temos várias palestras, de manhã e de tarde, palestras com durações menores e com o foco bem de tecnologia, que são palestras pequenas que vêm os produtores sobre o assunto. Agora, é importante a participação das instituições como FAMATO, Senar, quais as outras que vão participar? Como tudo, nós não podemos e não conseguimos fazer nada, nós temos o apoio da Prefeitura Municipal, do Governo do Estado, através das secretarias, o Governo Federal, através do MAPA, do Ministério da Agricultura, temos também o Governo Estadual, através das secretarias, né? E temos as entidades particulares, a ProSoja, Associação dos Criadores do Mato Grosso, a Acrimate, nós temos o Senar e a FAMATO. Então, sem essas entidades parceiras, não esquecendo da Embrapa, nossa, de Sinop também, que tem canteiros também. Então, sem as entidades, nós não conseguiríamos fazer. E com isso, fica uma feira com todas as entidades bem grande. E, claro, um espaço para o agricultor familiar. Afinal de contas, 80% dos produtores do Mato Grosso são oriundos da agricultura familiar, né? Como diz o nosso governador Pedro Taques, nós nunca devemos esquecer da nossa agricultura familiar. E com isso nós temos um espaço reservado, que a Secretaria da Agricultura do município ficou responsável por isso, e vai ter sempre as palestras também para o pequeno agricultor e algumas caravanas de cidades e dos pequenos agricultores que vêm dos assentamentos, que já são pequenos produtores. Também nós vamos programar isso durante a feira. Miguel Cavalcante, está confirmada a presença dele? Miguel Cavalcante está confirmado para a pecuária, um grande nome para primeiro dia, quarta-feira. Ok, Galinha, muito bom. Sucesso nessa nova empreitada. Acho que é uma feira que tem tudo para levar informação não só para Mato Grosso, mas para o Brasil todo, né? Obrigado pelo convite e convidamos a todos a participar dessa Norte Agro Show, que é também do Médio Norte, do Norte e do Sul do Pará, e fizemos o convite para todos. Obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui, Galina. Acabei de conversar com o presidente da Acrinorte, Ovid Galina. Como a Juliana falou no início, a feira será do dia 6 ao dia 8 de junho e está localizada nas instalações da Acrinorte, que é na saída de Sinop, rumo ao estado do Pará. Voltamos aos nossos estúdios em Campo Grande. Juliana. Tá certo. Obrigada, então, Galina, pelas informações. Obrigada a você, Pacheco. Até uma próxima oportunidade. Nós teremos ainda no decorrer da participação de hoje outros destaques de outras regiões do país também. Saída. Pois é, Juliana, estou aqui com o médico veterinário Giovanni Pastre, e que vai falar sobre os desafios, os principais problemas quando você, pecuarista, coloca os animais no confinamento. Agora é época de você começar a colocar os animais que vão engordar no coxo e tem muitos problemas. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente aborda esse assunto. Até já. 7 horas e 49 minutos no horário de Brasília. Nós voltamos para falar de confinamento de bovinos. Nessa época do ano, muita gente começa já
a colocar os animais no coxo para a terminação. Isso pode demorar desde a entrada no confinamento até a fase final, pronto para abate, cerca de 100 dias. Pode ser um pouco menos, um pouco mais. Então a gente adota esse princípio. E tem muitos desafios, muitos problemas de adaptação, enfim, que são verificados nessa época de período de engorda. Eu estou aqui com o médico veterinário Giovanni Pastri, da Virbac, que é uma empresa parceira nossa. Tudo bem, Giovanni? Bom dia, Zaidan, tudo bom? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Quais são esses principais problemas que acontecem nessa fase? Então, os principais problemas, eles acontecem mais no início do confinamento, na verdade, na entrada do confinamento, que a gente tem muito problema voltado à questão de adaptação dos animais, né? Pelo fato dos animais estarem em outro ambiente, acabam sendo colocados no confinamento, isso aí acaba gerando um pouco de estresse nesses animais, isso aí acaba impactando negativamente no consumo de alimento. E aí a gente tem outros problemas também relacionados com pneumonia, com problema de clostridioses, botulismo, muitas vezes tem confinamentos aí que a gente vê problema de casco, problema de adaptação à nova dieta, né? Então isso aí tudo é importante o pecuarista estar ciente da existência desses problemas, justamente para trabalhar em alguma maneira para estar evitando que isso impacte negativamente no ganho de peso do animal que vai estar aí nesse período de confinamento. Um animal que é alimentado a pasto, chega para comer ração, isso aí não deve ser fácil para o organismo dele. Tem algumas raças que acabam se adaptando mais fácil, mas a grande maioria dos animais, eles têm essa dificuldade de se adaptar, não só pela alimentação, mas também pelo próprio ambiente que o animal vai estar sendo vinculado, né? Então o animal estava solto no pasto, daqui a pouco o animal se sente preso. Então isso acaba gerando um determinado estresse e esse estresse vai afetar o consumo de alimentos e, consequentemente, o ganho de peso do animal. Essa mudança de sistema de criação, pasto, solto, fechado, confinamento, convívio com animais muito próximos, alguns animais são dominantes, isso causa o estresse e esse estresse pode levar a doenças? Na verdade, ele leva a doenças, principalmente doenças respiratórias, né, que acabam impactando negativamente no ganho de peso dos animais. Tem algumas fazendas aí que a gente vê até ocorrência de mortes nesses confinamentos, né, principalmente no período inicial, né. Então, isso aí com certeza reflete negativamente no lucro desse confinamento, desse sistema, né. Que outros problemas você apontaria, Giovanni? Esses aí são os principais, né, e aí a gente tem casos mais isolados, né. Tem algumas fazendas com problema de sodomia, quando a gente tem muito macho, que é um macho trepando em outro macho, né, que às vezes acaba gerando problema, impacto em questão de lesões no próprio organismo do animal. Às vezes alguns animais acabam não sendo viáveis mais até mesmo para comercialização. A gente tem problema de casco, que impacta bastante, né, mas o mais importante que a gente vê é o que? A gente preparar o animal para a entrada do confinamento. Como ele vem de diferentes origens e reúne-se aí num determinado momento e é colocado na baia, lá no lote para confinar, a gente tem que garantir que esse animal tenha uma boa adaptação nesse confinamento para ganhar ter um bom ganho de peso e conseguir conseguir gerar um lucro para esse pecuarista que está investindo nele, né? Vamos lembrar que o Giovanni Pastri é médico veterinário e gerente técnico da Virbac, que é uma empresa parceira nossa, a Virbac, que entrou faz pouco tempo na nossa grade de programação, com um produto, um sal mineral injetável. De que maneira ou como que é indicado esse produto para a entrada no confinamento? Então, o fosfosal, na verdade, ele é um mineral injetável, né, multimineral injetável, ele tem alguns componentes, o principal componente dele é o fósforo. Então, a entrada desse animal, quando ele entra no confinamento, geralmente ele não se alimenta bem no início. E isso tanto pensando em silagem, volumoso, quanto grãos e até mesmo a mistura mineral via oral que é oferecida. Então, a gente tem esse animal, ele
demora um determinado tempo até ele regularizar o consumo de alimentos. O que o fosfosal vai fazer? Como a gente vai fazer em todos os animais de forma injetável, a gente vai estimular esses animais a estarem buscando alimento. O fósforo é um dos principais minerais que colaboram para que estimula o metabolismo do animal. Então o animal vai ter um metabolismo mais acelerado, consequentemente ele vai estar ingerindo mais alimento. Então vai facilitar esse momento de adaptação na entrada do confinamento. Que um dos principais problemas que a gente tem é o quê? O pecuarista vai lá, adquire os animais, coloca esses animais no confinamento e alguns animais, 10, 15% dos animais não ingerem a quantidade de alimento e isso faz com que o animal venha regredindo. Em vez de ganhar peso, ele vai perdendo peso. Tem alguns casos que até o pecuarista tem que retirar esse animal do confinamento e botar de volta no pasto porque ele não se adapta. E aí que entra o fosfosal, para estimular esse animal a comer mais na entrada do confinamento. Então a gente consegue deixar o animal mais tranquilo, com o metabolismo mais acelerado, ele vai ingerir mais alimento e vai retornar mais dinheiro para o pecuarista na questão de ganho de peso. Eu vou pedir, Paulo, se for possível, coloca um pouquinho das imagens aí, porque o aplicador é o mesmo da vacina? Sim, a gente utiliza uma pistola tradicional, né? Tem vários tipos de aplicadores, tem pistola já de fluxo contínuo, tem pistola normal que utiliza na vacina, tanto de aftosa, de clostridioses, né? Só é importante também, assim como qualquer aplicação que a gente for fazer, a gente procurar fazer uma desinfecção, ter umas boas práticas, higiene boa na hora da aplicação, para a gente também evitar problemas, assim como qualquer outra aplicação de medicamento que a gente fosse fazer nos animais. Né? E quantas vezes precisa fazer a aplicação? Nós falamos em 100 dias de confinamento. Exatamente. Nesse período de 100 dias, aplica uma vez? Na verdade é o seguinte, o importante é o quê? A gente aplicar no início, que é o momento que ele está fazendo o manejo, né? Tem algumas fazendas que já estão utilizando a cada 30 dias. Ele acaba reorganizando esses animais, muitas vezes no confinamento, ou fazendo algum outro manejo, e vai passar pelo breque. Esses animais já aproveitam e faz também mais uma aplicação de 10 ml de fosfosal. Mas o importante é o que? A gente se preparar nessa adaptação do animal. Então o fosfosal vai auxiliar nessa adaptação. E a gente teve alguns resultados até de fazendas aí que estavam com mais de 10% de animais rejeitando o coxo, né? Então chegava lá 100 animais para confinar, 10 não comiam bem. Com a utilização do fosfosal, a gente conseguiu reduzir isso aí para menos de 2%, né? Então isso aí reflete positivamente na rentabilidade da atividade. Giovanni, obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade. Juliana. E no Mato Grosso, o uso de algumas tecnologias vem se destacando ao longo do tempo, mas especialmente a silagem de milho também vem sendo testada pela Embrapa de lá como uma fonte de alimentação própria para as vacas leiteiras. Quem acompanhou todo esse processo foi o nosso repórter Valdir Pacheco. Nesta semana, a nossa equipe acompanhou na Embrapa Agrosilvopastoril em Sinop, no norte de Mato Grosso, o preparo de silagem de milho para vacas leiteiras. O médico veterinário da Embrapa, Diego Xavier, conduz os trabalhos de avaliação e fala que os animais estão em 3 modalidades de ambientes diferentes dentro da ILPF. A gente tem diferentes conformações dentro desse experimento aqui sendo avaliadas. Um sombreamento intenso, um sombreamento na lateral dos piquetes e um piquete onde a gente não tem acesso, o animal, né, em si, ou o componente lavoura, nesse caso o milho, ele não vai ter acesso à sombra. Então ele está ali no pleno sol e ele vai ter um desenvolvimento, no caso da planta, sem influência da sombra. Já os outros a gente vai avaliar realmente esse impacto, né? Um milho que é produzido, né, em condições de sombreamento, ele tem uma produção inferior, mas como que é esse comportamento, né, e se é viável realmente utilizar esse sistema de produção, né, para a produção de silagem com sombreamento, isso influencia muito também na nossa colheita, então alguns parâmetros serão avaliados nesse sentido. No Mato Grosso vai iniciar o período de seca e a silagem de milho é o principal volumoso para as vacas que estão em lactação, principalmente estas que estão no experimento de ILPF, Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Uma das principais preocupações que a gente tem realmente
nesse período, né, no início do período seco, com um alimento que a gente vai fornecer para os animais, porque a qualidade mesmo de forragem e a quantidade, a oferta mesmo de pastagem nesse período é inferior à demanda dos animais. No sistema de leite, o principal alimento utilizado hoje é a silagem de milho. E nesse nosso experimento, vocês vão mostrar, a gente tem uma conformação aqui de integração, né, lavoura, pecuária, floresta, onde a gente planta o milho com o objetivo de colhê-lo para a silagem e essa silagem ser, né, fornecida para os animais nesse período da seca. A elaboração da silagem é um processo simples e utiliza a técnica de fermentação anaeróbica, ou seja, sem ar. Uma das etapas importantes, né, que a gente considera na confecção da silagem é a compactação. E o objetivo principal é retirar todo o ar que a gente tem entre essas camadas mesmo de silagem. Então, com um bom tamanho de partícula, próximo de 2 centímetros, né, com boas características de umidade mesmo, né, você colhendo o milho próximo de 35% de matéria seca, e com essa boa compactação, a gente favorece esse microambiente aí para fermentação e para conservação adequada aí da silagem. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E ainda falando sobre o setor leiteiro, a expectativa, de acordo com pesquisa feita pela Scott Consultoria, é que até o mês de julho os preços pagos aos produtores de leite em todo o Brasil subam. Vamos saber de mais informações. Acompanhe. A média nacional ponderada dos 18 estados pesquisados pela Scott Consultoria ficou em R$ 1,09 por litro sem o frete. Os maiores aumentos ocorreram na região sul do país e no sudeste, onde o clima mais seco começa a prejudicar a qualidade das pastagens, além dos aumentos dos custos de produção. Os dados parciais do índice Scott Consultoria de captação apontam para a queda de 2% no volume de leite captado no país em abril frente a março deste ano. Desde o pico de produção, em dezembro de 2017, o volume captado recuou 8,7%, segundo o indicador. Com a menor disponibilidade de matéria-prima, aumentou a concorrência entre os laticínios nos últimos meses. Somado a isto, as recentes altas de preços dos lácteos na indústria permite o repasse para o produtor, mesmo com a demanda reagindo mais lentamente que o previsto. De acordo com a Scott Consultoria, um ponto importante que retrata esta retomada mais fraca do consumo foi que o preço do leite longa-vida recuou na segunda quinzena de abril, depois de um período de recuperação. Por outro lado, alguns mercados ensaiam uma recuperação, ainda que timidamente, como é o caso dos queijos. Para o pagamento a ser realizado em maio, referente à produção de abril, 74% dos laticínios pesquisados pela Scott Consultoria acreditam em alta do preço do leite ao produtor. E os outros 26% falam em manutenção frente ao pagamento anterior. Segundo a Scott Consultoria, a intensidade desta alta, porém, deverá ficar abaixo das últimas variações, segundo a maioria das empresas consultadas, e dependerá da intensidade da recuperação do consumo na ponta final da cadeia. A expectativa é de que os preços subam até pelo menos o pagamento de julho. E agora vamos ver os destaques da previsão do tempo para a região sudeste do país. É somente a partir da próxima semana que áreas de instabilidades conseguem avançar pelo interior da região sudeste e voltam a trazer cenários mais satisfatórios para a pecuária. Agora, as condições hídricas do solo seguem preocupando os pecuaristas. A umidade do solo segue bastante baixa no interior paulista e também em algumas áreas de Minas Gerais. Para os próximos dias, ainda o tempo seco vai predominar. Uma massa de ar mais seco segue atuando na maior parte do interior da região. Mantém os próximos dias ensolarados em grande parte de Minas Gerais. No interior paulista até pode chover, mas é aquela chuva fraca que deve acontecer no finalzinho do dia e que não tem potencial para aumentar as condições hídricas do solo. A partir da próxima semana, entre os dias 14 e 18 é que volta a chover de forma mais significativa.
Tanto que nas áreas ao sul e leste do estado de São Paulo, o volume de água já pode alcançar 30 milímetros no decorrer deste período. E as áreas de instabilidades já avançam pela metade sul mineira, grande parte também da faixa leste da região volta a receber chuvas mais significativas. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 23, essa chuva ainda vai seguir se concentrando entre grande parte do estado de São Paulo, metade sul mineira e toda a faixa leste da região sudeste. É apenas o extremo norte mineiro que não deve receber chuva de forma significativa até o final do mês de maio. Então, durante as próximas semanas, o cenário para o crescimento dos pastos melhora no interior da região sudeste porque volta a chover por conta da passagem de uma nova frente fria. Nós seguimos com as informações para o mercado do leite. Abril agora tivemos a terceira alta consecutiva no preço pago ao produtor. A razão é que pela terceira vez também consecutiva diminuiu a captação de leite. Isso faz com que as indústrias laticínias disputem esse mercado, porque precisam do leite para fazer os seus derivados e assim remuneram um pouco mais o produtor. Isso foi um destaque na AgriShow que terminou na sexta-feira passada em Ribeirão Preto. A repórter Sara Kirchhoff traz informações sobre a importância da nutrição que é dada pelo produtor para as vacas em lactação. Vamos conferir. Com o aumento da tecnificação da pecuária de leite, muitas empresas estão se adaptando aí para melhorar o potencial da nutrição animal. E aqui na Potencial não é diferente. Os produtos vêm aí se inovando cada vez mais para atender justamente essa demanda. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre essa linha de produtos é o Rafael Barretos, que é o zootecnista da Potencial, que pertence ao Grupo Facholi, que tem quase 50 anos de tradição no mercado. Vou te deixar então explicar para o pecuarista que está lá nos assistindo quais são os diferenciais e o que esses produtos têm de especial. Isso, junto com a linha Corte Leite, nós estamos fazendo um lançamento de novos produtos, uma repaginação da linha, né? E estamos lançando produtos hoje para atingir um mercado que a gente não vinha atingindo, que era um mercado de leite de alta tecnologia, né? Que com núcleos hoje tamponados, núcleos com biotina, núcleos com probiótico, com monenzina, né? Núcleo pré-parto, para tentar, da melhor forma possível, atingir esse pecuarista, né? Melhorando produção, melhorando casos de tamponamento de rumen, casos de problemas de casco dentro da propriedade, né? Além de tudo isso, talvez um dos diferenciais aí dos produtos de vocês seja a questão da inclusão baixa, né, Rafael? Isso. Tem muitos consultores hoje na área de leite, né? Que vem trabalhando esse perfil de trabalho de inclusões relativamente mais baixas de núcleos, que outras empresas que a gente vê no mercado trabalham muito em inclusões de 600 gramas, 700 gramas, e a gente hoje tem núcleos hoje tamponados com 400 gramas de inclusão dia para uma vaca aí de 35, 40 litros dia, e núcleos aí de inclusão de 3% na ração, 300 gramas dia também, tá? Isso aí sendo um diferencial porque você abre espaço, consegue abrir espaço na fórmula também, para você aumentar um pouco a qualidade nutricional em questão de energia e proteína de dieta. Fora isso, tem mais algum destaque aí dos novos núcleos da Potencial? Acredito que uma novidade que é boa, que a gente não vê tanto a campo, nós temos um núcleo hoje também, junto com esses aí, só para ração, que é feito só para misturar com milho. Temos possibilidades dele de fazer uma ração de 20% de proteína, de 22%, 24%, e tendo facilidade para o produtor, que na propriedade hoje ele vai usar só milho e esse núcleo, e ele tem uma ração pronta com vitaminas, com monenzina, com probióticos, tudo certinho. Perfeito, então, Rafael. Obrigada pela sua participação aqui no SBA. Esse foi Rafael Barretos, zootecnista da marca Potencial. Sara Kirchhoff para o SBA. Agora a repórter Rosa Cabral mostra o trabalho de técnicos de uma empresa parceira nossa, a Cargill, em fazendas espalhadas pelo Brasil. No caso, é uma empresa que trabalha com o confinamento de bovinos. Às margens da rodovia Assis Chateaubriand, na região de Barretos, norte de São Paulo, fica a estância Monte Alegre. Caminhões vindos de várias partes do país chegam a todo tempo com os animais para a engorda. O confinamento CMA opera como uma grande empresa. Já são mais de 300 mil cabeças de gado confinadas na última década. O projeto começou nos anos 90, pelas mãos do empresário André Perrone.
Nós começamos o confinamento aqui, inicialmente um projeto para 350 cabeças, estático. Então, um projeto bem enxuto, bastante modesto, com a utilização apenas para a terminação dos animais próprios da fazenda. Na época, nós fazíamos o sistema de cria e a gente ia disponibilizar esses bezerros, e eram bezerros que a gente investia em melhoramento genético, investia no cruzamento industrial, e a gente precisava buscar uma maneira de terminação. E ele se iniciou para terminar esses bezerros que a gente produzia na fazenda e as vacas inférteis. Hoje, o confinamento, que ocupa 50 hectares dos 375 da área total da fazenda, opera com capacidade estática para 16 mil cabeças de gado. Antes de embarcar o gado, a gente já emite um contrato. Esse contrato já é firmado antes do gado entrar, quer dizer, já dá uma maior segurança para o parceiro. E envia por e-mail tanto a foto do animal quanto toda a característica da negociação também. Os animais dão entrada com média de 374 quilos. Na saída, eles vão fechar com mais de 550 quilos numa dieta alimentar em pouco mais de 100 dias. A engorda funciona em duas modalidades de negócio: parceria padrão e arroba produzida. O caminhão passa 3 vezes ao dia abastecendo os coxos com 120 toneladas de alimento, tudo rigorosamente controlado pela tecnologia. O tag identifica a baia, a antena faz a leitura e assim sinaliza a quantidade exata que o animal precisa. Eu analiso o consumo deles no sistema, a curva de consumo, o histórico dele, quanto dias de coxo, e dou aumento ou diminuo a comida deles. Foi o primeiro confinamento a usar a automação dos tratos. É o único confinamento com um aparelho Agrinir, que faz as análises dos alimentos, é um aparelho próprio deles, com a validação das curvas dos alimentos pela Cargill, nós que fizemos a validação. Então é um confinamento que está sempre em busca de melhorias. Na dieta, o gado consome feno e nutrientes com subprodutos da indústria de suco de laranja, como exemplo, a polpa cítrica. A Nutron, marca da nutrição animal da Cargill, é parceira do confinamento CMA e entra com 2 dietas. A dieta de adaptação por um período de até 21 dias de coxo e a dieta de terminação. Cada uma tem um núcleo especial para a fase, ou seja, na adaptação nós utilizamos um núcleo da linha máxima, que é o núcleo Nutron Beef Máxima Start. É um produto especial para adaptação, onde tem maior concentração de macro e microminerais, tem alguns aditivos, tem vitaminas e tudo numa concentração um pouco maior. Por quê? Os animais na adaptação, normalmente, eles no início, na fase inicial, eles comem menos. E com esse produto, nós estamos garantindo que ele está ingerindo as quantidades suficientes de nutrientes. E é um produto que atrai o animal no coxo, melhora o consumo na adaptação. Para a tomada de decisão, ela tem que ser muito dinâmica, ela não pode demorar. Porque você imagina, quando a gente fala em uma semana para o confinamento, 10 dias, nós estamos falando praticamente quase que num confinamento de 100 dias, aí 10% do período. Então, para isso é muito importante a gente ter esse número na mão de uma maneira mais rápida possível, mais dinâmica possível, e a tomada de decisão é extremamente importante. E isso eu consegui encontrar com a gente ter esse respaldo da Nutron. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, lembrando que você pode participar do Bom Dia Produtor através do WhatsApp. O telefone é o 67 99264 7810. Voltamos já com outras informações importantes aqui no Bom Dia Produtor. Até já.
você que está ligado no canal do Boi. Eu estou nesse momento em Matias Cardoso. Estou a 500 metros aqui da divisa do norte de Minas com o estado da Bahia. O Rio São Francisco está aqui perto, o Rio Verde também. Estou na companhia do Vinícius, aqui da Cisan, e também do nosso companheiro, o Ailton, da Confiboi. A gente vai passar o dia aqui na Cisan gravando o Nelore, que está fazendo mais uma vez história na pecuária do Brasil. Vem aí a 38ª Exposição Agropecuária de Janaúba. O canal do Boi vai estar presente lá com todos os leilões transmitidos e a gente vai fazer um trabalho bacana para mostrar um pouco do que a Colonial faz, do que a Cisan faz, do que a Confiboi faz, do como esse pessoal movimenta não só o norte de Minas, mas boa parte da pecuária do Brasil. Aguarde! A gente está aqui na frente de um dos campos da Cisan, tem um pivôzão ali, ó, você pode ver, bem armado, um deles, né, que faz aqui a integração lavoura-pecuária, e logo logo você vai ver o material que a gente está preparando aqui da Cisan, ó, um brinco para o Brasil inteiro conhecer um pouco mais dessa marca do nosso querido Amorim, que é gerenciada aqui pelo Vinícius. Aguarde, hein? Material de primeira do nortão das Minas Gerais para todo o Brasil, aqui pelo canal do Boi. Valeu! Muito bem, estamos de volta com o Bom Dia Produtor desta terça-feira e a gente segue ao vivo. Vamos agora aos destaques da previsão do tempo para a região sul do país. As informações agora com Juliana Rezende. Em algumas áreas do sul do país, já não chove de forma significativa há mais de 30 dias, como é o caso de algumas cidades do estado do Paraná, como São Mateus do Sul. Sem chuva, o solo vem perdendo bastante umidade e agora as condições hídricas do solo do estado do Paraná seguem com baixos índices, em torno de 20% a 30%. Isso segue mantendo os pastos com baixo potencial produtivo e segue também preocupando bastante o setor da pecuária. No Rio Grande do Sul, esse cenário é diferente. Após as últimas chuvas, o solo conseguiu manter boas condições hídricas e principalmente nas áreas de fronteira com o Uruguai, a umidade do solo segue mais elevada. No decorrer dos próximos dias, tem previsão de chuva na região, só que essa chuva mais significativa ela vai acontecer na fronteira oeste do Rio Grande do Sul por conta de áreas de instabilidades que se formam entre o Paraguai e norte da Argentina. O volume de água nessas áreas pode alcançar até 50 milímetros. Nas demais áreas da região sul, a chuva também acontece, só que é de maneira mais fraca e também não tem potencial para aumentar as condições hídricas do solo. No Paraná, a chuva é com baixo volume, ficando em torno de 5 a 15 milímetros. É a partir da próxima semana que o cenário é mais otimista para a pecuária. Entre os dias 14 e 18 de maio, a chuva volta a avançar um pouco mais entre Santa Catarina, Paraná também e ainda alcança o norte gaúcho. Dessa vez, as chuvas ganham um pouco mais de intensidade, especialmente nas áreas mais secas do Paraná. O volume de água agora já fica em torno de 50 milímetros em algumas áreas do interior paranaense. Ao longo do terceiro e último período, entre os dias 19 e 23 de maio, essa chuva mais significativa ainda vai seguir concentrada no interior do Paraná, interior de Santa Catarina também. Então, a partir somente da próxima semana é que o cenário volta a ser mais otimista para as áreas de pastagens do interior do Paraná, porque as instabilidades voltam a avançar, trazer pancadas de chuvas mais fortes e com potencial para conseguir reverter essa condição de solo mais seco. O repórter Daniel de Paula mostra uma tecnologia de castração biológica dos bovinos. Vamos ver. Estou na Fazenda Pecuária BR, aqui em Terenos, para mostrar um pouco mais sobre a importância da tecnologia, como ela pode trazer lucratividade dentro da pecuária de corte. E eu estou ao lado de um cara que vai falar de uma tecnologia que desde 2011 tem feito uma verdadeira revolução numa das questões mais importantes em termos de produtividade, que é a castração. Tudo é um processo extremamente fácil e prático, além de muito economicamente viável. Diogo Oliveira, que é médico veterinário, representando aqui a Zoetis, vai falar para a gente sobre um pouquinho mais sobre o Bopriva. O grande objetivo de Bopriva é a gente trabalhar tanto com o comportamento desse animal, né, no caso das fêmeas, das novilhas ou de vacas, a gente suprimir o cio dela, ou no macho a gente evitar aquele comportamento, aquela trepação, a sodomia que a gente fala, né? Então, além da questão de comportamento, a gente trabalha também essa qualidade de carcaça, né?
ao ponto que um animal castrado ele vai ter uma carcaça de melhor qualidade, né? Com um acabamento melhor, uma qualidade de carne melhor do que um macho inteiro. O que isso já trouxe de benefício em 6 anos aqui no Brasil? Tem cada vez mais gente aderindo a esse tipo de tecnologia. Com certeza. Hoje nós temos quase 500 mil animais que são castrados com Bopriva no Brasil e o grande benefício é exatamente esse. É uma vacina na tábua do pescoço que o animal sai do brete e a partir da reação com essa vacina ele vai realmente estar castrado sem qualquer risco como existia na castração convencional. Como é que é escolhido o momento em que você vai entrar com a primeira dose? O pecuarista nos informa quando e como ele quer abater esses animais, né, com que peso e em que mês, por exemplo, e a gente faz a conta da segunda e da primeira dose retroativa a esta data ou a esse peso final de abate. Nós temos um aplicativo que a gente chama de calculadora Bopriva, onde a gente faz a simulação e a gente faz o planejamento lote a lote, né? E o mais importante de tudo é quanto esse animal ganha de peso a partir da segunda dose. Os protocolos que a gente utiliza, eles são normalmente com intervalo de 30, de 60 ou de 90 dias entre a primeira e a segunda dose. Se eu trabalhar com 30 dias de intervalo entre a primeira e a segunda dose, eu tenho 90 dias de efeito de castrado. Após a segunda dose. Após a segunda dose. Se eu trabalhar com intervalos de 60 dias entre a primeira e a segunda dose, eu tenho 120 dias de efeito de castrado a partir da segunda dose. E a gente utiliza também um protocolo a pasto, que é um protocolo mais longo, que é um intervalo de 90 dias entre a primeira e a segunda dose. E aí eu tenho, a partir da segunda dose, 5 meses, 150 dias de efeito de castrado. Ninguém lança um produto como esse, ainda mais com a exclusividade que a Zoetis tem com o Bopriva aqui no Brasil, sem ter a garantia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse compromisso e essa garantia. Aqueles lotes que foram feitos Bopriva, acompanhados pela nossa equipe de consultores técnicos, com todo o planejamento, inclusive o que foi simulado na calculadora Bopriva, garantindo todos os processos, de primeira dose até o abate, inclusive a suplementação que for selecionada pelo produtor, garantindo aquele ganho de peso que foi planejado. Lá no final, quando esse produtor for abater esse lote, né, ele vai ter uma remuneração diferenciada por esse animal castrado e bem acabado. E se por um acaso um animal ou outro não der aquele acabamento que foi planejado por algum motivo, né, a Zoetis se compromete em remunerar essa bonificação com produtos da nossa empresa. O aplicador também é algo exclusivo do Bopriva. Como que é isso, Diogo? Nós entendemos que qualquer tecnologia ela vai ter um efeito desde que ela seja bem utilizada. Se cada dose de Bopriva é 1 ml, a gente precisa garantir que cada animal recebeu 1 ml subcutâneo, né? E esses aplicadores que nós temos desenvolvidos por algumas empresas, eles nos ajudam a garantir o volume ideal de cada aplicação, de cada dose. E o brinco? Para que serve esse brinco e como é que você indica a utilização dele? O brinco exclusivo Bopriva, onde ele está identificado o nome do produto e existe um número sequencial para cada animal, individualizando cada um desses animais, a gente consegue, aqui dentro da fazenda, além de fazer o controle de peso, né, na primeira, na segunda e no abate, né, a gente consegue também apresentar esse produto no frigorífico com uma identificação visual à distância. Com tudo isso que você está dizendo a respeito de possibilitar um melhor rendimento, uma melhor produtividade, está pago o investimento? A relação custo-benefício compensa demais? Com certeza. Hoje a gente pode, fazendo uma conta rápida, né, a gente pode ter bonificações, depende do frigorífico onde o produtor for abater, que pode variar de 4, 5 até 6 reais por arroba, né? E se a gente conseguir realmente entregar esse animal no frigorífico com um bom acabamento, com uma boa precocidade, e o produtor for remunerado por essa qualidade de carcaça, além dele pagar o investimento com Bopriva, ainda sobra um bom dinheiro para ele, por animal, por arroba, para este lote, com certeza.
Bom, vamos castrar então? Estamos aqui no Pecuária BR para fazer a primeira dose nessa bezerrada aqui, só que este equipamento é coisa do passado, risco zero desta imunocastração. A vacina de castração vai ser aplicada nessa bezerrada aqui do Pecuária BR. Toma, Lorival, isso aqui você pode guardar, você vai usar agora só para cascar laranja ou a jaca que vocês comem depois da lida aqui no campo. Porque essa castração vai começar agora nesse lote, mas agora com a tecnologia do Bopriva. No nosso espaço de entrevista, recebemos agora a participação do Guilherme Beretta, que é engenheiro agrônomo da Germipasto, para falar sobre as tecnologias da empresa. Olá, Guilherme, muito bom dia para você. Olá, Juliana, bom dia a você também, bom dia a todos que nos acompanhem. É com grande prazer, mais uma vez, que nós estamos aqui para oferecer para você o que há de melhor no mercado nacional sobre semente de pastagem. E hoje eu vou falar exclusivamente num produto que foi lançado ano passado, que são as sementes Select, que nada mais é que uma semente onde nós escolhemos os melhores lotes para estar fazendo esse procedimento, né? Então, além da incrustação, essa semente vai com a aplicação de um fungicida que controla aí os principais fungos de solo e fungo de semente. E, por último, a aplicação da camada de macro e micronutrientes. É esse produto que você tem a oportunidade de levar aí para a sua propriedade, né? Uma semente que você não vai encontrar terra, nem palha, nem torrão. É só a semente pura, né? Sementes com acima de 90 pontos de pureza, revestida com macro e micronutrientes. Aí você me pergunta, olha, Guilherme, quais são os benefícios desse material? Bom, o primeiro deles é justamente por ser um pouco mais pesada, né? Por ter esse agregado da camada de macro e micro, nós conseguimos ter aí uma melhor distribuição na hora de fazer a regulagem das sementes aí na sua máquina, seja qual for o equipamento que você utiliza para fazer a distribuição da semente de pastagem. Outra característica desse material é justamente em observações a nível de campo da equipe técnica da Germipasto, nós temos observado que nós conseguimos ter uma antecipação do primeiro pastejo em até 30 dias em relação a uma semente convencional. Por que isso? Quando essa semente começa, ela vira planta, ela germina, quando ela começa a emitir as primeiras raízes, ela encontra essa camada de macro e micronutrientes e aí o desenvolvimento dessa planta, afinal é um adubo, né? É muito mais rápido quando comparado com uma semente convencional. Então, sem dúvida, esse é um grande material, um produto inédito que a Germipasto colocou no mercado ano passado e hoje é o grande carro-chefe da empresa. E o detalhe importante é que das 19 cultivares produzidas e comercializadas pela Germipasto, 17 delas estão nessa apresentação da Semente Select. Olha, e eu tenho também um grande prazer em anunciar que nós já estamos fazendo aí, né, a compra programada Germipasto, que é uma grande oportunidade comercial em você abaixar o custo de produção da reforma e da formação da pastagem, principalmente no insumo semente, né? O que significa isso? Bom, existe aquele ditado que fala que quem bebe água limpa, quem chega primeiro bebe água limpa, e isso aplica-se também na semente de pastagem. Nós estamos exatamente na entre-safra e é nesse momento que você faz bons negócios, né? Os preços estão bastante convidativos na Germipasto e, além disso, você pode parcelar suas compras em até 8 pagamentos. Olha, meu amigo, não perca tempo, você que está em qualquer parte dentro do território nacional. Lembrando que a Germipasto tem convênio com várias transportadoras, né? Nós podemos enviar a sua semente via caminhão também aí para sua propriedade ou na cidade através das transportadoras. Então não perca tempo, entre em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto e adquira os melhores produtos do mercado nacional. Operadora 67 3389 6700, essa é uma ligação local para você que estiver aqui no interior de Mato Grosso do Sul. E um segundo número também na sua tela, 0800 647 0050. Se você preferir, aí está o nosso endereço na rede mundial de computadores, né, o www.germipasto.com.br. Mídias sociais, tanto no Facebook como no Instagram, você também obtém várias informações. E lá no YouTube, você já sabe, vários vídeos à sua inteira disposição. Juliana, por hoje é isso. Um grande abraço. É com você.
Obrigada, Guilherme. Um abraço para você e toda a equipe da Germi Pasto. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas eu quero falar para você de um evento que acontece hoje à noite e tem transmissão por conta do Canal do Boi. A partir das 8h30 você já está convidado. Teremos o leilão Pardo Suíço, algumas imagens já aparecendo aqui na sua tela, para você ter a oportunidade de fazer também o investimento em tempo certo. Esse evento, só reforçando para você, é hoje à noite, às 8h30, horário de Brasília, com transmissão aqui pelo Canal do Boi, leilão virtual Pardo Suíço Corte, em oferta 42 touros, realização 100% SBA. Voltamos em instantes, não saia daí. 8h34, horário de Brasília. O Bom Dia Produtor de hoje está de volta e segue ao vivo com a nossa programação, destacando as principais informações, tudo aquilo que movimenta e que é importante dentro do setor do agronegócio brasileiro. E vamos agora aos destaques de algumas tecnologias que podem sim fazer a diferença no campo. Vamos ficar com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje vamos abordar o efeito fosfosal no confinamento e semi-confinamento. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E quando se fala em confinamento ou semi-confinamento, fosfosal é indispensável na adaptação de coxo do seu rebanho. Sem dúvida alguma, o melhor laboratório é o campo. Vamos conferir com quem já comprovou o efeito fosfosal. A gente faz na entrada do confinamento e também alguns bois que refugam coxo, que a gente vê que necessita, a gente tira para fora e faz novamente, faz outra dosagem. A gente vem vendo que os bois que foram usados, o ganho de peso é bem melhor, diminuiu o refúgio de coxo e vem tendo um desempenho bem melhor com o uso do fosfosal. Fosfosal, o multimineral injetável da Virbac, produto esse indicado para a melhoria do seu rebanho em momentos de alto desafio, como aqui na fazenda Sonho Verde, que utiliza no confinamento. Mas ele também é indicado na compra de animais, na entrada e saída de seca, na desmama, ou seja, em todos os momentos que há desafio. E o Fosfosal você encontra aqui, na Sênior Agropecuária, em Primavera do Leste, fone 66-3498-1253. A Sênior fica na Avenida Minas Gerais, número 20. Não perca mais tempo, meu amigo, até porque tempo na pecuária é dinheiro. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Oito horas e 37 minutos no horário de Brasília. O nosso assunto agora é economia. Você se lembra, na semana passada o dólar teve uma alta bastante expressiva, de 1%, chegando a R$ 3,55. Todo mundo diz, dólar valorizado é um bom caminho, uma boa ferramenta para as exportações. E ruim para quem importa. Por exemplo, quem depende de insumos que são importados para alimentar os rebanhos, por exemplo, esse deve ter que pagar um pouco mais porque houve uma oscilação da moeda norte-americana, no caso, que é base para a economia aqui nossa. Mas quem exporta não, ficou satisfeito porque isso é um impulso para as vendas no comércio internacional. Eu vou conversar com um economista para explicar um pouquinho desse momento. O Daniel Freiner está aqui conosco. Daniel, obrigado. Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Por que ocorre essa oscilação rápida, assim, como aconteceu na semana passada? Isso é fruto, na verdade, de duas coisas, né? A gente tem, por um lado, a política nacional, né, que nós temos do câmbio flutuante, né, que faz algumas operações de juro, né, para fazer alterações no câmbio, e outra também em relação aí aos juros americanos. Há um temor pelo aumento nos juros americanos e, por conta disso, há uma procura maior por títulos da dívida norte-americana. Explica pra gente, se há uma possibilidade de aumentarem os juros dos Estados Unidos, por que isso aumenta o dólar para nós aqui? Então, é sempre uma questão de concorrência, né? Ou seja, se opta, ao invés dos títulos da dívida brasileira, investimentos no Brasil por investimentos na economia norte-americana. E isso desvia o fluxo de dólares e faz com que a oferta de dólares na economia nacional ela seja reduzida. E como o dólar é, na verdade, a taxa de câmbio, um preço, né, da economia, menos oferta a uma dada demanda, a elevação do preço, então, da moeda. Quer dizer, você vai correr para comprar dólar, aí o preço sobe. Exatamente. Foi o que aconteceu.
Foi o que aconteceu. E ontem como é que terminou o dólar? Mesma cara, 3,55, né? A gente vem acompanhando essa oscilação, né? Então está dentro do esperado para a patamar de taxa de juros que hoje a gente está operando no Brasil. E como é que nós estamos falando com o produtor, como é que ele prevê, até para se organizar, como é que ele pode estimar essa oscilação? Vai subir de repente, vai cair? Quais são os mecanismos que ele vai adotar para não ser pego tão de surpresa assim? Praticamente impossível, né? nós temos um grande problema hoje na estrutura produtiva brasileira, que a oferta ela demora um pouco para reagir a essas oscilações. Então, como a gente sabe que toda essa operação de câmbio que está acontecendo, ela é uma operação de curto prazo, então no curto prazo você não consegue alterar essa estrutura produtiva. Então, você tem hoje uma oferta que está muito calcada em insumos importados, e essas empresas, na verdade, elas vão sofrer um aumento de custo, ao invés de lucrarem com a alta, no caso do câmbio. Uhum. E de que maneira isso afeta a atividade, essa oscilação? A atividade ela é afetada de duas formas, né? A primeira forma seria, quem está, vamos dizer, com o contrato já vendendo, vai acabar tirando um lucro adicional, mas na maioria dos setores que está produzindo, isso vai ser um efeito de aumento de custo. Então, ele vai representar, na verdade, mais um malefício no curto prazo do que propriamente um benefício, né, para as exportações. Na semana passada, o dólar 3,55, ontem você disse, também manteve nessa casa de 3,55, ou seja, nós estamos vivendo um período de tendência de dólar valorizado. Sim. Isso deve permanecer? Permanecer até que haja mudança na política do Banco Central, tanto brasileiro quanto norte-americano. Então tem que ter alteração não só na questão da política de juros, mas também na política de inflação. Porque na verdade o que vai determinar mesmo o que a gente chama de taxa efetiva de câmbio, que é essa relação entre a inflação e a taxa de câmbio de cada país, né? No caso norte-americano e brasileiro. Isso vai depender do humor de cada dirigente de um país. Isso. A tendência, na verdade, norte-americana é de valorização hoje, né? Então, tem uma situação, né, situação Trump, que a gente fala, né? Então, há uma tendência de alta nos juros, para atrair, na verdade, mais capitais, mesmo que especulativos, para aquela economia. Quer dizer, se ele aumentar os juros por lá, vai valer mais a pena aplicar nos investimentos lá. Então, os dólares vão correr como se tivesse um imã, né? Vão sair para lá. Exato. Vai faltar dólar nos mercados e isso ele vai valorizar. Essa é a tendência. Essa é a tendência. Né? Então, essa operação, embora o Banco Central ele intervenha a um determinado patamar, está estabelecido hoje 13,60 para haver intervenção. Então, quando chegar próximo de 13,60, o Banco Central ele tem hoje 383 bilhões em reservas internacionais. Então, ele tem como também ofertar esse dólar. Ele, na verdade, depende das operações internacionais para uma questão estrutural de balança de pagamento, mas ele também depende aí desses dólares. E praticamente a gente está numa situação confortável em termos de reservas hoje. Né? E quem poupou em dólar, tá com o dólar guardado, é momento de vender ou não? Com certeza, se tem um patamar de 13,60, quando chegar próximo disso, né, seria um momento. Né? Embora seja uma operação, como eu disse, de curto prazo. Né? A gente sabe que vai acontecer agora, mas lá na frente provavelmente vai retornar a esse patamar, mantido esses juros e inflação. Tá certo. Eu conversei com o Daniel Freiner, que é economista, explicando para a gente aqui esse mercado de oscilação do dólar. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Bom abraço. Dia. Juliana. De 21 a 29 de maio, você vai conferir aqui pelas lentes do SBA mais um quadro de olho na fazenda, desta vez Agropecuária Santa Lúcia. Vamos saber de detalhes sobre esse grande evento e também conferir um pouco da qualidade dos animais com Daniel de Paula. Dizem que não se faz uma boa pecuária de corte sem uma tropa equivalente. Que junto à genética, sanidade e nutrição do rebanho bovino é preciso um bom manejo e que ele só é possível se a equipe dispuser de um companheiro de lida com qualidade para desempenhar sua função no campo.
pois aqui sobra essa qualidade no que Marcão Vilela oferece durante o De Olho na Fazenda e Leilão Agropecuária Santa Lúcia, Nelore e Massavi, que o Canal do Boi mostra entre 21 e 29 de maio. O que o Nelore selecionado aqui há 10 anos tem de funcional, a tropa tem de versátil. É com o mesmo rigor na escolha da genética para formar seu plantel que Marcão chegou a esse volume todo com a qualidade que ele quer transferir ao mercado em seus leilões bienais de Muares. Começou com uma base forte são as éguas manga larga paulista, que são os animais que a gente acreditava que iam produzir os Muares com a qualidade que a gente desejava. E com o passar dos anos também a gente foi introduzindo novas raças, como o Campolina, fizemos um cruzamento entre o Campolina e o Manga Larga, que gerou o Mangolino. E mais recentemente a gente também está trabalhando com os Garanhões quarto de milha. Agora já falando sobre os jumentos, esse sempre a gente, ele teve principalmente, assim, um critério muito grande na escolha desses jumentos. Nós temos jumentos Gameleira, Maab, VRC. Então, que o jumento é o que vai propiciar a gente fazer uma tropa que a gente quer resistência, rusticidade, principalmente temperamento. Então, o jumento fica um bom tempo na fazenda e a gente tem que ser muito criterioso na hora de escolher esses animais. Esse mix de raças que compõe a tropa aqui da Fazenda Santa Lúcia traz algo mais do que ser muito eclética. Ela vem de uma procedência muito bem selecionada, uma escolha genética que produz volume com aquilo que o mercado pede. Tem para todos os gostos, de todas as cores e necessidades. Existem realmente, quanto à pelagem, os mais tradicionais, eles sempre procuram levar a tropa Ruan, e a gente sempre procura também produzir das éguas alazã, que a gente tem uma quantidade grande de alazã e castanha, esses animais Ruan. Mas sempre tem aquele que prefere uma tordilha, outro prefere uma preta calçada, enfim. Como a gente tem um volume, então acontece que no nascimento a gente tem variedade de pelagens. Uma tropa nova, uma tropa bem criada, uma tropa que tem genética, além da comodidade e a facilidade na doma, ainda evita um problema muito sério na propriedade, que é acidente de trabalho. Um animal forte, que tem seus aprumos perfeitos, já facilita demais o trabalho no campo, para que não haja rodada, evitamos assim acidente de trabalho. Para conduzir uma pecuária, não tem condição de a gente fazer com moto, nem nenhum tipo de veículo motorizado. O que a gente precisa mesmo é de um moar, de um burro, de uma mula de qualidade, ou até mesmo tem muitos que preferem os equinos. Então é de extrema importância. Ele é um instrumento, eu te digo, de suma importância nos trabalhos realizados dentro de uma fazenda. E a gente vem atendendo nossos clientes, estão satisfeitos com os animais que têm adquirido aqui. Por isso que tem essa qualidade e tem essa recompra também nos muares. Os leilões da Santa Lúcia sempre é sucesso por causa da qualidade dos muares. Existe a compra de grandes lotes para os grandes empreendimentos de pecuária do Mato Grosso. Então isso mostra a qualidade do rebanho. Marcão sempre foi apaixonado por muares, por tropa, e ampliou seu plantel com o melhor que consegue produzir, pensando num mercado que pede quantidade com qualidade para o trabalho ou para quem estende sua paixão a uma boa montaria. Nessa tropa que nós estamos vendo aqui, a gente pinça animais de patrão também. A gente tem vários animais aqui com o perfil de animais de patrão. Aquela mula que o patrão chega na fazenda, monta nela ele, a família, para andar dentro da fazenda, certo? E esses animais que a gente procura fazer, a busca pela perfeição, um animal que seja de andamento muito cômodo, de uma docilidade muito grande, que aceite ser montado dos dois lados, abricar, palácio na garupa, montar pelo, pegar no pé. Então essa é a vantagem da seleção genética em muares. E todo mundo sabe que quando se usa jumentos de qualidade, jumento que vem de criatório, que faz seleção genética, com éguas de raça
pura também, a gente tem uma heterose muito grande e tem esse animal de patrão. Você também pode ter essa qualidade toda acompanhando o De Olho na Fazenda e Leilão Agropecuária Santa Lúcia, Nelore e Massavi, que vende 100 reprodutores do mais alto padrão genético de 21 a 29 de maio. E ainda manda junto uma tropa que mistura trabalho, beleza e paixão. E agora nós vamos acompanhar uma entrevista feita com o Jorge Zaidan, que entrevistou o gerente regional de vendas da Virbac, o Márcio Marques. Juntos falaram sobre as tecnologias da empresa, que inclusive colocou um grande lançamento à disposição do mercado durante a Expo Zebu 2018. Confira. Você que acompanha a programação do Canal do Boi já viu recentemente as participações de uma empresa parceira nossa, a Virbac, que traz para o mercado uma inovação tecnológica que é um produto chamado fosfosal, um mineral injetável. Eu vou conversar agora com o gerente regional de vendas da Virbac, o Márcio Marques, que visita a Expo Zebu 2018 em Uberaba, Minas Gerais. Márcio, obrigado pela presença, tudo bem? Eu agradeço, Aidan. Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Como é que o pecuarista está recebendo essa mensagem dessa nova tecnologia, esse mineral, multimineral injetável? Na verdade, isso realmente é uma tecnologia nova que a Virbac trouxe para o Brasil nos últimos 2 anos. E o produtor, a cada dia que passa, está experimentando isso e tendo contato com essa tecnologia e tendo os bons resultados que espera ter. Que no final das contas é isso que o produtor quer, né? A rentabilidade lá no final é o rendimento do dinheiro dele aplicado em boi ou em novilha ou em vaca, seja o que for. E ele quer, no fim das contas, o retorno do dinheiro investido. E o fosfosal é isso que ele se propõe, a dar o melhor retorno sobre o investimento na atividade pecuária, seja ela de corte ou de leite, nas diversas fases do ciclo animal que o produtor estiver necessitando. No convencional, essa suplementação mineral é dada no coxo. Sim. E agora, com essa tecnologia, é uma aplicação, não é? De que maneira isso facilita o manejo para o pecuarista? Isso mesmo, essa aplicação ela é feita, é um multimineral injetável, então ele é injetável, não é oral, não é um suplemento oral, nada disso. E o produtor já está habituado com esse tipo de manejo dentro da propriedade, seja na vacinação, seja usando um endectocida, ele já tem hábito de fazer esse tipo de coisa. Então, para ele, é a garantia de que ele vai estar dando a dose correta, para o peso correto, e o animal vai absorver isso da melhor maneira possível, trazendo assim os resultados esperados, né? Esse é o Márcio Marques, gerente regional de vendas da Virbac, visitando a Expo Zebu e nós acompanhando um pouco essa visita. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Aidan. Obrigado mesmo pela parceria, viu? Valeu. E vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltaremos a destacar outras informações para você. Até já. Muito bem, estamos de volta já na reta final do Bom Dia Produtor dessa terça-feira, mas a gente segue ao vivo ainda com mais detalhes sobre tecnologias, informações também, para que você possa se nortear e fazer um excelente negócio em tempo certo, ficar de olho também nas novidades em tecnologias. E olha só, durante a AgriShow, que aconteceu em Ribeirão Preto na semana passada, nossa repórter Sara Kirchhoff visitou o estande da Cooper Citrus e mostra algumas soluções que a cooperativa levou até a feira. Vamos acompanhar. Tecnologia na palma da mão, isso é o que a gente mais ouve falar aqui durante a 25ª edição da AgriShow em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e que é o que vem aí justamente para facilitar e para revolucionar o trabalho no campo. A Cooper Citrus, que está aqui presente também no shopping rural da AgriShow, vem trazendo também muitas dessas tecnologias, e quem vai explicar um pouquinho disso para a gente é o Fernando Degobi, que é o diretor-presidente da Cooper Citrus, que é uma das maiores cooperativas do Brasil. O que vocês estão trazendo de inovação aqui para a AgriShow? Bom, a Cooper Citrus, ela está aqui na AgriShow pela 7ª vez e ela sempre busca trazer tecnologia, inovação, condições comerciais e serviços. Então é um mix realmente de serviços e comercialização que atendem demanda de todos os agricultores. Nós trabalhamos na área de citros, na área de soja, café, milho, cana, e a gente procura oferecer para o nosso produtor
uma solução integrada. Esse ano a gente está trazendo o Campo Digital, que é uma plataforma que a Copercidos registrou, que ela visa utilizar informações do campo, informações meteorológicas, imagem de drone, imagem de satélite e solucionar potenciais problemas, além de recomendar para o produtor o momento exato de fazer as atividades no campo. Momento certo de plantar, momento certo de colher, momento certo de pulverizar. Isso tudo numa plataforma de forma digital, que o produtor, num futuro bem próximo, a gente lança aqui na feira esse produto, ele vai poder acessar tudo isso do seu tablet e do seu smartphone. Fernando, tudo isso é para atender bem aqueles 3 pilares, né? A produtividade, a rentabilidade e também a sustentabilidade, que não existe mais trabalho nenhum sem isso, né? Sim, e como a gente não pode influenciar muito o preço de venda da produção, que isso realmente é o mercado que regula, o papel da cooperativa é procurar proporcionar para o seu cooperado condições melhores para produzir. Se você agrega inovação e tecnologia no processo de produção, consequentemente, você aumenta a produtividade, reduz custos. Você aumentando a produtividade, você vai precisar cada vez menos de área. Você consegue expandir produção numa mesma área. Isso é sustentabilidade. A gente sabe que o Brasil tem um potencial enorme de aumentar a produção sem precisar expandir a área plantada, usando tecnologia. Então a cooperativa investe muito nisso e ela sabe que esses 3 pilares é o que vão dar sustentabilidade para o agronegócio. Fernando, para encerrar, falar um pouquinho de citricultura. A gente está vindo agora de um período de entre-safra, né? E a expectativa para a próxima safra é muito positiva, né? E aí a gente está aqui no estado de São Paulo, que é justamente um grande produtor aí na área citrícola, né? Sim, a gente tem uma expectativa de uma das 4 maiores safras da história de citros. Nós tivemos aí o ano passado, o clima ajudou bastante, nós tivemos realmente uma grande florada e os produtores voltaram a investir, né? É um setor que vem de anos seguidos aí de decréscimo de área de plantio, então nos 2 últimos anos nós tivemos um movimento já no sentido contrário e a expectativa da cooperativa realmente é ver a citricultura mais forte esse ano no estado. Perfeito, Fernando Degobi, diretor-presidente da Copercitos, falando direto aqui de Ribeirão Preto, AgriShow 2018. Sara Kirchhoff para o SBA. 9h07, horário de Brasília. Daqui a pouco, meio-dia, você vai ver aqui no canal do Boi o Agricultura BR com a Juliana Comparim e o Fabiano Reis. Ô Ju, antes de mais nada, parabéns a você e toda a sua equipe pelo debate ontem no programa sobre Fundo Rural. Repercussão muito boa. Pessoal que não assistiu, vai poder assistir no YouTube? Como é que isso já está disponível na internet, esse debate? Tá sim, Zaidan. Bom dia para você, bom dia a todo mundo. Em primeiro lugar, é um trabalho de toda a equipe do Canal do Boi, né? Não apenas do Agricultura BR, e uma iniciativa do Fabiano Reis. Saiu um resultado muito bacana mesmo, o público gostou, os convidados nossos para participar desse debate também, então foi muito produtivo poder falar mais uma vez sobre esse assunto tão polêmico, né? O debate está sim disponível na internet, para quem não pôde acompanhar, só acessar o YouTube e lá buscar o Canal do Boi e assistir a toda a programação dessa última segunda-feira. Bom, daqui a pouco, meio-dia, Agricultura BR. O que nós vamos ver hoje? Zaidão, tem um assunto em alta, infelizmente, que está sendo comentado agora, que é a falta de chuvas em Mato Grosso do Sul e também parte do estado do Paraná. No extremo sul de Mato Grosso do Sul não chove há mais de 50 dias. Essa situação começa a preocupar demais já os produtores de milho que estão com as lavouras de segunda safra em desenvolvimento. O Juliano Chimaidec, que é o presidente da ProSoja de Mato Grosso do Sul, comentou que ainda não é possível estimar qualquer perda de produtividade, mas já tem alguma fala ali a respeito em cerca de 30% do que estava sendo esperado para o início da temporada. Bastante. Uma pena, né? Porque Mato Grosso do Sul vem a cada ano mostrando seu crescimento no potencial produtivo. Safra de soja esse ano foi recorde. A expectativa para a safra de milho era de um volume bem grandioso também, mas infelizmente, por enquanto, o clima não está colaborando. Puxa vida. O sinal de alerta já foi dado. Já foi dado, Zaidan. E aí a gente vai pedir uma previsão do tempo bem especial para o Mato Grosso do Sul e também estado paranaense, para esses produtores de milho que estão aí de olho no céu aguardando a chuva chegar.
Tá certo, Juliana. Obrigado. Obrigada a você. Daqui a pouco, meio-dia, então, no Agricultura BR, aqui no Canal do Boi. Juliana. E vamos continuar com os destaques da previsão do tempo, agora para a região norte do país. Com chuvas bastante expressivas, com alto volume e também bastante concentrada na região norte, que vem mantendo o solo com bastante umidade. Agora os índices de umidade conseguem alcançar até 100%. Em algumas áreas do Amazonas, do sul do estado de Roraima, do Amapá e do norte do Pará, a umidade fica entre 90% e 100%, o que é considerado bastante. O que, por um lado, beneficia o crescimento dos pastos, por outro, prejudica bastante o manejo dos animais no campo. Nos próximos dias ainda segue chovendo de maneira bastante forte. O norte do Pará, o estado do Amapá, Amazonas e também Roraima é que recebem as pancadas mais fortes de chuva. Volume de água bastante elevado, podendo passar até de 100 milímetros em apenas 5 dias. Essa chuva mais forte, ela fica mais concentrada nas áreas mais ao norte da região. Tanto que nas áreas mais ao sul, a chuva é fraca, tempo firme no sul do estado de Rondônia e no sul do Tocantins também. No decorrer do próximo período, entre os dias 14 e 18 de maio, essa chuva começa a perder intensidade aos poucos. Então já não tem uma chuva tão volumosa e abrangente, essas pancadas mais fortes ficam mais concentradas na região norte, entre o Amazonas, sul do estado de Roraima também e ainda também as áreas mais ao norte do Amapá. Ao longo do terceiro e último período, com essas instabilidades perdendo cada vez mais intensidade, o volume de água fica cada vez mais baixo também. Tanto que no norte do Pará agora o volume de água já não é tão elevado e é extremamente baixo, ficando em torno de 5 até 15 milímetros. As chuvas mais significativas agora ficam bastante localizadas no noroeste do Amazonas. De maneira geral, a chuva diminui na região norte até o final deste mês de maio e acaba trazendo cenários um pouco mais otimistas para o setor da pecuária, principalmente em relação ao manejo dos animais no campo. E a edição de hoje do Bom Dia Produtor vai ficando por aqui. Agradecemos muito o carinho da sua audiência, da sua companhia também. E daqui a pouco eu volto com mais informações dentro da agenda de leilões. Para a gente fechar esta edição, nós vamos exibir um compacto do novo programa do Canal do Boi. Você viu sábado? Pois é, um belíssimo programa, hein? É uma grande atração. Sábado, 8h30 da manhã, pelo Canal do Boi. É o Agromotor Brasil. Esse compacto fecha essa edição e fica o convite para você acompanhar sábado agora, 8h30, aqui pelo Canal do Boi. Vamos ver. A nossa parada em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo. É neste lugar carinhosamente apelidado de Califórnia Brasileira, por ser uma região bem próspera, que acontece a AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola, uma das maiores feiras a céu aberto do mundo. Uma fila quilométrica para chegar ao local. É gente chegando, gente saindo o tempo todo. Para quem já foi, sabe que o sacrifício vale a pena. A cada metro quadrado percorrido, uma novidade. Por vezes, de tirar o fôlego. Mas por que será que a AgriShow encanta tanto? AgriShow, uma feira que foi criada há 24 anos atrás, portanto estamos fazendo a 25ª edição. Ela foi criada para mostrar ao produtor a ciência, a tecnologia, a inovação, tanto de máquinas como de cultivares defensivos e fertilizantes. O que ocorre nisso? É uma troca que acontece entre os fabricantes e os produtores que visitam a feira. Os fabricantes trazem para cá os seus melhores técnicos, seus melhores engenheiros de desenvolvimento para apresentar os seus novos produtos, a sua nova tecnologia e também trocar experiência com o produtor que traz do campo as suas demandas, as suas dificuldades, as suas necessidades. E esse encontro entre essas duas partes geram máquinas novas, geram máquinas mais produtivas, mais modernas. Nem
mesmo o calorão atrapalha a vontade de desbravar cada estande. Como o pessoal costuma brincar na AgriShow, é um sol para cada pessoa. Brincadeiras à parte, o fato é que a AgriShow não decepciona. Essa feira é bem completa. Tem desde lançamento de máquinas gigantes, pequenas e até estranhas. O que chama atenção também é o interesse de marcas de luxo e máquinas mais leves. Aliás, a AgriShow interessa a todos os segmentos que se movem sobre rodas. A gente vê numa feira uma presença maciça aqui de marcas, desde marcas premium até as marcas que tem off-road, carros mais populares até. Né? Como é que o teu associado está vendo esse mundo do agro? Não, o mundo do agro é absolutamente importante para quem produz automóveis, né? A gente sabe que o Brasil tem uma vocação de veículos off-road importantes. Os utilitários esportivos, por exemplo, hoje em dia, eles representam o segmento que mais cresce no Brasil. Então, a gente teve a oportunidade de andar bastante pela feira e os nossos associados eles estão variando entre otimistas e muito otimistas, né? Então, o que nos traz uma certeza que essa AgriShow vai trazer um grande resultado. Obviamente, os nossos associados que vendem máquinas agrícolas e rodoviárias, eles estão aqui fechando efetivamente negócio, todo ano acontece isso. Mas também os outros setores que estão expondo suas picapes, que estão expondo veículos que até chegarão para o mercado daqui a alguns meses, é um fator muito importante que a gente está colocando isso no mercado, está mostrando isso, está trazendo proximidade com o consumidor, e o consumidor do agro é o nosso consumidor de picape, né? Então, é muito importante que a gente esteja de uma forma unida aqui nesse setor, nessa feira que é tão importante, com tantas novidades, tanto na parte das máquinas agrícolas como também dos veículos.